Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 91 do estudo básico de Espiritismo. Nessas aulas a gente lê o Livro dos Espíritos. Esse é o estudo da doutrina espírita, como se faz na maioria das casas espíritas que tem escola, que tem um centro de estudo. Nós estudamos o Livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado, porque foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou, formando a doutrina espírita. Esse livro foi composto de perguntas que Kardec fazia e respostas que Kardec recebia da espiritualidade. Bom, então esse é o nosso estudo inicial da doutrina, é onde a gente aprende os conceitos fundamentais da doutrina espírita. Por isso, então, lemos o Livro dos Espíritos, toda a aula, algumas questões e algumas respostas. Já estamos na aula 91. Então, tem 90 aulas para trás, com muito conhecimento, com muito aprendizado importante. Bom, na aula 1 é fundamental, se você está começando a conhecer o Espiritismo agora. Na aula 1, nós falamos sobre o que é o Espiritismo. Então, é uma explicação para quem realmente nem sabe o que é, como surgiu, e a gente vai falar um pouquinho sobre a história, sobre como surgiu, sobre quem foi Allan Kardec, sobre como ele montou, então, a doutrina espírita, que tipo de técnicas ele, como discípulo de Pestalozzi, um professor acadêmico, como é que ele fazia, então, a montagem dos livros, as perguntas, as respostas, validava. Então, é muito legal. Essa parte da história, se você quiser assistir, está na aula 1. Na aula 2, falamos de um assunto muito interessante, que é Evangelho no Lar. Como fazer o seu Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é tão bom, traz tanta coisa boa, uma boa vibração para a nossa casa, para nós mesmos, para toda a família, coloca a família toda na mesma retidão, na direção do bem. Então é muito bacana. E a gente, na aula 2, dá algumas dicas. Não existem regras, não existe nenhuma formalidade, mas tem algumas dicas, algumas sugestões. Vale a pena assistir. E aí depois a gente vem, 3, aula 4, aula 5, aula 6, cada aula lendo um conjuntinho de perguntas. E já estamos na aula 91. Na aula 91, nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais. E estamos falando do capítulo 8, a lei do progresso. Estamos começando hoje a lei do progresso. E é muito interessante essa lei, porque essa lei, ela diz para a gente exatamente, olha, qual é o nosso objetivo? O que nós fazemos aqui? Por que estamos aqui encarnados? Por que estamos vivendo? O que Deus espera de nós, né? Então, tudo isso a gente percebe bem claramente, já falamos muito sobre isso, lógico, mas isso fica de uma forma muito clara com a lei do progresso. Bom, é isso. E nós lemos também, de abertura, antes de ler o Livro dos Espíritos, nós lemos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida é um livro composto por várias páginas de um texto em cada página. E isso é bom para você fazer de abertura, né? Você pode, inclusive, usar o Caminho, Verdade e Vida como abertura do seu Evangelho no Lar. É uma página, é rapidinho, e aí a gente pinça os aprendizados. É muito importante pegar os aprendizados. Não só ler e pronto, não. Pegar os aprendizados, fazer um entendimento e colocar em prática no nosso dia a dia. Bom, bora lá então. Caminho, Verdade e Vida de hoje, o título é Entra e Coopera. Muito bem, vamos à leitura então do Caminho, Verdade e Vida de hoje. E o Caminho, Verdade e Vida de hoje, a página tem o título de Entra e Coopera. E o Caminho, Verdade e Vida sempre começa com um versículo. O versículo de hoje diz: E ele, tremendo e atônito, disse:
Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Isso está em Atos, capítulo 9, versículo 6. Muito bem, e aí o texto de Emmanuel sobre o versículo lido. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento? Recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber. É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para construir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando-lhe transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Muito bem, um belíssimo texto, né? E esse texto aqui, a gente sempre, depois que a gente faz a leitura do Caminho, Verdade e Vida, a gente então faz a compreensão do texto e pinça daqui os aprendizados para a gente colocar no nosso dia a dia. Não adianta ler um texto belo como esse, né? Se a gente não tira dele os aprendizados. É o nosso momento de reforma íntima. E é importantíssimo, mais do que fazer a compreensão que vamos fazer agora, mas é importantíssimo colocarmos em prática no dia a dia, em todos os minutos de nossos dias. Assim, a gente vai virando gradativamente para o caminho espiritual, para o caminho da elevação espiritual, para a retidão do bem, seguindo o Evangelho de nosso Mestre Jesus. Bom, o principal aprendizado daqui, normalmente Emmanuel, no final do texto dele, ele coloca os comentários principais, né? É como se fosse um resumo de todo o texto anterior. Então, nesse tipo de livro, né, é característico de Emmanuel fazer sempre isso. E no finalzinho aqui, ele então comenta, olha, essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo. Né? Estão completamente enganados esses, né? Porque estão esperando a morte do corpo, porque ouviram falar ou leram em algum local que o mundo espiritual era um céu maravilhoso, era tudo perfeito, que eles iam ter paz e tranquilidade lá em cima.
Só que acontece, como já aprendemos no Espiritismo e em várias outras aulas anteriores, né? Existe uma escada de níveis, né? De platôs, de níveis espirituais também. Os espíritos mais elevados, mais puros, esses sim, vão para um nível bem elevado, e de lá do nível elevado só encontram então felicidade, paz, harmonia, tranquilidade. É um ambiente realmente de amor para espíritos puros. Os espíritos medianos ficam numa fase intermediária, muito semelhante aqui ao nosso planeta, com trabalho, continuam trabalhando, têm harmonia, mas os espíritos que ainda não estão preparados para subirem na escala, eles vão então para níveis inferiores. E tem níveis que são bem piores daqui o que nós vivemos aqui no nosso planeta. E vão para locais na espiritualidade com espíritos que estão na sua vibração, ou pior. Então, se você é o que Emmanuel comenta, não adianta você querer ir para o céu achando que vai ir para um local maravilhoso na espiritualidade, né? E se você não fez ainda as lições que precisa fazer aqui na Terra, não adianta. Você precisa fazer caridade, você precisa trabalhar pelos outros. E essa é uma outra lição que nos dá aqui o texto, né? O texto comenta várias vezes aqui que a pessoa precisa trabalhar, fazer caridade, fazer fraternalmente, ajudar os outros irmãos. E às vezes não é só ajuda financeira, com certeza não é. Né? Você pode ajudar de diversas outras maneiras. Pode ajudar trabalhando, pode ajudar conversando, ouvindo, também é uma ajuda, muitas vezes, saber ouvir uma pessoa que precisa, de repente, falar, comentar, conversar com alguém. Né? Então, existem diversos tipos de ajuda e a gente pode e deve procurar estar pronto. E aí, essa é talvez a principal mensagem do texto, que a gente tem que estar sempre pronto, se colocar pronto. E foi o que Jesus falou, olha, levanta-te, entra na cidade, e lá dentro da cidade será dito o que te convém fazer, ou seja, será dito o que você deve fazer. Né? Então, isso é o colocar-se pronto, né? Se levantar, se erguer, se colocar no caminho do trabalho do bem. Não adianta ficar esperando o caminho do bem aparecer na sua frente. Não, procure. Tem muito local que procurando ajuda, procurando voluntários que queiram ajudar num trabalho de caridade. Não precisa, na maioria das vezes, não precisa nem de oferecer caridade de dinheiro. Não é necessário. Braços, pernas, trabalho. Às vezes tem que estudar, sim, tem que estudar e se preparar para aquele trabalho. Agora, esse texto de hoje, ele não vale só para o trabalho da caridade, ele foca bem no trabalho da caridade, mas de uma maneira geral, se a gente abstrair para o nosso dia a dia, num trabalho profissional, nosso dia a dia como seres, né, que querem trabalhar, né, é muito importante o ser se colocar em posição de trabalho constante, ou seja, disponível para o trabalho, seja ele qual for. Um trabalho não remunerado, que é um trabalho de caridade, é um trabalho de voluntariado, mas também um trabalho remunerado. Né? Não estou me referindo aos trabalhos de caridade, não. Trabalhos nossos do dia a dia que recebemos remuneração. Da mesma forma, tiramos um exemplo aqui de que você tem que estar pronto. E o estar pronto é se caminhar até a cidade, se caminhar até o local. E esse se caminhar, podemos analogamente compreender como se preparar, né? Estudar, exercitar, se for o caso, estar apto ao trabalho. Então, é isso. Podemos tirar esse aprendizado também. Muito bem, vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Nós estamos na parte terceira, falando sobre as leis morais. E os espíritos
listaram para Kardec, passaram para Kardec 12 capítulos falando sobre 12 leis morais. A primeira foi lei divina ou lei natural, já falamos anteriormente, a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade. Já falamos todas essas. E hoje, agora, começamos falando sobre a lei do progresso. Muito bem. Então, estamos no capítulo 8, dentro da parte terceira do Livro dos Espíritos. E sobre a lei do progresso, esse capítulo 8, ele se divide nesses 6 tópicos aqui embaixo. Nesta aula, nós vamos falar dos 2 tópicos iniciais. Vamos falar sobre estado de natureza e vamos falar sobre marcha de progresso. Bora lá, então. Começando agora a questão 776 do Livro dos Espíritos. Serão coisas idênticas o estado da natureza e a lei natural? Resposta dos Espíritos. Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, o que Kardec quer perguntar com o estado de natureza, né? Perguntando se o estado de natureza e a lei natural são idênticas, né? São a mesma coisa, né? Na verdade, o que ele chama de estado de natureza é a natureza de uma maneira geral. Aquele estado de viver na natureza, viver no meio do mato, com a natureza. Né? Esse seria um estado de natureza. É um estado que nós vivemos já há séculos atrás. Aí vivíamos na natureza, comíamos na natureza. Não tínhamos civilização, né? Comíamos o que a natureza nos servia. Então, essa era uma vida na natureza, num estado de natureza. E a lei natural, ela foi apresentada aqui no capítulo 1, dessa parte terceira, e os espíritos explicaram lá que a lei natural é a lei que cobre todas as outras leis, que é a lei primária, por isso ela está lá no capítulo 1, né? Que é a lei da bondade, a lei que a gente tem a obrigação, por exemplo, de fazer o bem com todos os seres, com todas as pessoas, fazendo caridade e por aí vai, né? Mas é a lei do bem, é a lei onde se encontram amais uns aos outros, está tudo dentro da lei natural. E o estado da natureza não tem nada a ver com isso. Então a resposta dos espíritos é, olha, não, o estado da natureza é um estado primitivo, né? Ou seja, mata, floresta, é um estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado da natureza, ou seja, ou você está no meio do mato ou você está na civilização. Né? E lembrando que esse texto é de 1857. Então já existia civilização, cidades grandes, né? Como, por exemplo, Paris, na França. E, naturalmente, civilização é uma coisa, a natureza é outra coisa. É isso que os espíritos chamam a atenção. Ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade, ou seja, a lei natural ela traz todos os direcionamentos para o bom trato, o tratar bem todas as pessoas, né? O amar-vos uns aos outros, e isso faz naturalmente o progresso da humanidade. E aí continuam os espíritos. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe de aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Tá? Então essa foi a resposta aí complementar dos espíritos.
Vamos na questão agora 777. Tendo o homem no estado de natureza, ou seja, na natureza, né, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado, o da natureza, como o da mais perfeita felicidade na Terra? Então, essa é a pergunta de Kardec, né? Olha, será que estão certas aquelas pessoas que pensam que, olha, para ser feliz tem que viver no mato, tem que viver na natureza, né? Isso me lembra um pouquinho as questões que nós lemos anteriormente sobre o isolamento, né? Que Kardec também perguntava, ali a pessoa que quer se isolar, que quer viver no meio do mato, né? E os espíritos disseram, não, para progredir você tem que ter o contato das outras pessoas, né? E nesse caso agora, Kardec pergunta, olha, estão certos que dizem que viver na natureza é a perfeita felicidade na Terra, né? Ou seja, é o local que você encontra melhor a felicidade na Terra? E aí os espíritos respondem, que querer, que queres, é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Então é isso. Então, quer dizer, os espíritos estão dizendo, olha, naturalmente, você vai ter que exercitar a tua consciência, vivendo na civilização, você tem que exercitar muito mais o teu raciocínio, a tua inteligência, né? O contato com outras pessoas dificulta, porque como você tem ou várias outras pessoas em maior quantidade, mais próxima de você, nas grandes civilizações, você tem que exercitar muito mais aqueles atributos que já falamos quando falamos de isolamento, né? A paciência do contato entre dois indivíduos, né? O diálogo fraternal com paciência, com amor, né? O amor ao próximo, a negociação, né? A negociação que a gente fala é, olha, sempre que você vai expor algo, você tem que expor, mas falar com palavras agradáveis, falar de forma amorosa para conseguir convencer a outra pessoa, saber ouvir a outra pessoa também, né? No meio do mato a gente não faz isso. Você não tem esses trabalhos todos, você não desenvolve esses intelectos todos, né? E tem muito mais. Eu citei aqui uns 5, mas se a gente for ver, tem muito mais outras inteligências e outras formas de raciocínio que a gente é obrigado a fazer na civilização e vivendo na natureza, no meio do mato, não. Então existe um conforto, mas de preguiça, aquele conforto assim do indivíduo que quer relaxar, não ter trabalho nenhum. E aí o que acontece? Conforme a gente leu nas questões que falamos sobre isolamento, a pessoa que vai viver num estado desse aí, ela vive um conforto ali, aquela encarnação, mas ela não progride, ela não vai evoluir. Ela vai deixar de fazer um conjunto de exercícios, um conjunto de provas, ela vai deixar de passar, e ela vai deixar de fazer um conjunto de aprendizados que a fariam evoluir muito se ela estivesse mais próxima de outras pessoas, né? Essa foi a 777. Vamos a 778. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Então a pergunta de Kardec é, pode o homem voltar atrás para um estado de natureza? Ou um estado de um ser que necessita viver na natureza? Alguma coisa assim é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar, voltar atrás, né, a sua primitiva condição, seria negar a lei do progresso. Tá? Então, os espíritos já tinham em outras questões também falado que, olha, não existe no espiritismo, não existe voltar atrás do ponto de vista de retrogradar. É o termo que se usa, né? Retrogradar, voltar
a um nível abaixo. Não volta, sabe por quê? Por um fato muito simples. O que nós somos? Nós somos uma consciência espiritual, não é? E consciência, ela absorve aprendizado, mas ela não perde. O que você aprendeu, você não perde. É tua consciência, é o que você guarda e que a gente leva de uma vida para outra. Quando a gente sai da matéria, a gente leva para o plano espiritual todo o aprendizado que a gente fez na forma dessa inteligência. Então, por isso, não existe o retrogradar no Espiritismo. Muito bem, essa foi, então, a questão 778. Vamos para a questão 779. E agora, quando entramos para ler a questão 779, nós mudamos o título. Agora, nós vamos falar sobre marcha do progresso. Antes, estávamos falando sobre estado da natureza. Então, Kardec perguntando sobre o viver na natureza, podemos entender assim também. E agora não, agora vamos falar sobre a marcha do progresso, né? Kardec vai fazer algumas perguntas para os espíritos. Questão 779. A força para progredir, aurear o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E aí os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente. E do mesmo modo, dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Muito bem, então essa foi a 779, né? Deixando claro que o Kardec perguntou, olha, mas a força para progredir, o que dá esse entusiasmo no homem, né? No ser humano, para que ele faça o seu progresso, né? Isso está dentro dele ou o progresso é um fruto de um ensinamento, né? E os espíritos respondem, olha, o homem se desenvolve por ele mesmo, naturalmente, né? Eu diria que pelo desejo de ter uma vida cada vez melhor, com mais conforto também aqui na matéria, né? E aí os espíritos complementam, olha, mas nem todos progridem simultaneamente, né? E a gente vê isso realmente de fato. A gente vê alguns seres que ficam uma encarnação, duas encarnações estagnados, não querem nada com nada, né? E acabam não evoluindo, né? E o não evoluindo que a gente fala não é um não evoluindo financeiramente, não é um não evoluindo do ponto de vista ali de civilização, né? Não, é do ponto de vista mesmo espiritual, do ponto de vista moral, ético, né? E espiritual, que é o que a gente leva de fato junto com a nossa consciência. Nós somos uma energia em consciência. E a nossa consciência, na forma de energia, então, é o que vai. Se a gente não aprendeu, se a gente não estudou, se a gente não fez caridade, bondade, né, a gente acaba não levando nada da vida, né? E é isso que ele comenta. Olha, alguns evoluem bem rápido e outros demoram mais a evoluir. Tem uma frase no Espiritismo que eu gosto muito, que é muito certa, que diz, olha, você não precisa ter pressa. Deus vai ficar lá esperando. Deus está lá esperando. E vai ficar te esperando. Você vai levar 1, 2, 10 mil encarnações, 30 mil encarnações para se acertar como ser, evoluir, fazer todos os aprendizados? É um problema seu, né? Você vai ter que demorar um pouco mais, vai sofrer mais na matéria, porque a matéria, a gente sabe que a gente sofre. A gente vem para a matéria e passa por muitos sofrimentos. Então é isso. Então depende de cada um. Cada um toma a sua decisão. Ou vou evoluir rapidinho, pega a senda e segue em frente, compreende aquele processo necessário de progresso e evolução, ou então fica estagnado. Vamos à questão agora 780. Questão 780, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Excelente pergunta, né? E a resposta dos espíritos decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, quer dizer, o progresso intelectual, você estudar tecnologias terrenas da matéria, né? É o progresso intelectual, exercita o teu cérebro, a tua consciência. Por mais que você diga, não, mas isso que eu vou aprender aqui eu não vou usar na espiritualidade. Não, mas você está exercitando a tua consciência, raciocínio lógico, raciocínios diversos ali, que você vai estar exercitando, que são necessários para a melhor compreensão do progresso moral. O que é certo, o que é errado, por que não fazer mal para as outras pessoas, qual o caminho correto, a escolha correta do caminho que deve seguir. Né? Então, o que os espíritos falam é, olha, o estudo intelectual é importante. E ele, muitas vezes, ele puxa o progresso moral também. Então, pessoal, é estudo constantemente. Tá? E estudo de coisa boa, naturalmente. Né? O quanto melhor você fizer a seleção do que vai ler, do que vai assistir na televisão, do que vai estudar, melhor. Né? Você vai conseguir subir por escadazinhas mais retas, né? Sem fazer curvas no teu caminho exageradamente, sem necessidade. Algumas curvas são necessárias, não todas. Questão A, dentro da questão 780. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Então, Kardec pediu para explicarem isso, né? Como o intelectual puxa o progresso moral, né? Resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pôde escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Né? Então, basicamente ali o que eu tinha comentado antes também, então, perfeito. Agora vem uma questão B, dentro da questão 780. Kardec perguntou: como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Né? O Kardec está perguntando, como é que pode, então, né, os seres, por vezes, né, não estou não generalizando, mas muitas vezes, os mais instruídos, né, serem também os mais pervertidos? E a resposta dos espíritos: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Essa é a resposta dos espíritos. Eles referenciam aqui as questões que eles já falaram algo sobre isso, 365 e 751. Bom, muito interessante a resposta, né? E então os espíritos falam aqui, olha, são realmente duas coisas diferentes, né? O progresso completo constitui o objetivo, né? Então, o nosso objetivo é o progresso completo, com todo o aprendizado moral e intelectual. Todo conhecimento que nós adquirirmos é o nosso objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Né? Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode ser que eles utilizem a inteligência que eles conseguiram para o mal. Né? E aí podemos acrescentar o seguinte: muitas vezes também a civilização, os mais intelectualmente desenvolvidos, acabam adquirindo maior poder financeiro ou poder na sociedade.
E o poder, como o lado financeiro também, em quantidade, né, acabam servindo de provas violentas. Como disse Jesus, né, é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus disse isso de forma sábia, com toda a inteligência que tinha, porque sabia, naturalmente, que, olha, existem muitas tentações. Quanto mais dinheiro, mais tentações no mundo. Né? Quanto mais poder também, mais tentação. Agora, só reforçar o que eu reforço sempre, o problema não é o dinheiro, o problema não é o ter dinheiro, o problema não é ter poder ou uma posição que lhe permita tomar decisões, não é isso. O problema é o ser que toma direções erradas e aceita aquelas tentações da matéria. Né? Se o ser estiver evoluído, com moral absoluta, né? Ele mesmo numa situação elevada financeira ou elevada de poder, de controle social e tudo, ele vai trabalhar aquele poder e aquele dinheiro para as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. Então, a pessoa com moral elevada faria isso. Né? E é um dos grandes desafios que poucos conseguem vencer. Tá? E aí não venceu um desafio desse de dinheiro, de poder, volta numa outra encarnação, numa situação ruinzinha, para ele compreender, olha, viu, você não ajudou, você nasceu agora pobre, vai ter que depender da ajuda de algum outro que tenha uma condição melhor. E assim funciona, né? A gente vai aprendendo com provas e expiações às vezes. Muito bem, pessoal, essa foi a B da 780. Vamos agora para a 781. Kardec perguntou: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Então, ou seja, pode o homem, quando ele quiser, dizer assim, não, não vamos fazer progresso mais aqui nessa cidade ou nesse local, ou seja lá o que for. Resposta dos espíritos: não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Então, às vezes, atrapalham, né? Atrapalham o progresso natural. Mas eles não têm o poder. O progresso vai acabar mais cedo ou mais tarde, dando um jeito, e vai prosseguir. Tá? Questão A, dentro da 781. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Resposta dos espíritos: pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Tá? Então, torrente, ou seja, eles serão levados pelo progresso, de qualquer jeito. Vão ser arrastados pelo progresso que tentam deter. Essa é a resposta dos espíritos na questão A, dentro da 781. Agora, os espíritos complementam essa resposta. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas mais. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as, juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, e não a vigilância de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Então, falam os espíritos aqui daqueles que tentam impor leis, né, forçosamente, contra o progresso, né, que acabam sendo derrubados mais cedo ou mais tarde, e essas leis acabam sendo vencidas. Tá? Isso nós vimos aí ao longo aí da evolução diversas vezes na nossa sociedade, né?
em diversos casos, em tecnologias surgindo novas que as pessoas eram contra e tudo. E não adianta, porque o que tiver que vingar e ser de fato uma tecnologia útil para o progresso, porque tem muita tecnologia aí que não vinga, né? E não vinga porque certamente não ia trazer aquele progresso necessário. E aí Deus mesmo permite que, olha, essa daí não vai para frente. Mas se tiver que ir para frente, se for algo de progresso e bom para todos, pode ter certeza que vai seguir em frente. Tá? Muito bem. Questão 782. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, bloqueiam o progresso, né? Acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe. Resposta dos espíritos. Assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Então, é mais uma resposta muito semelhante às anteriores, né? De que, olha, não adianta, vão ser pequeninas pedrinhas e a roda da carruagem vai seguir em frente, vai passar por cima delas e vai passar. Vamos agora à questão 783. Segue sempre em marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta dos espíritos. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Muito bem. Então, me lembra aqui a lei da destruição, né? Que de vez em quando vem alguns abalos físicos para justamente mudar aquela situação daquele povo, para fazer aquele povo se reerguer, se levantar, reconstruir de outra forma, repensar. E continuam os espíritos. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pelas forças das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois interrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carrunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Então é isso. Né? Lembra bastante aqui a lei da destruição, como eu comentei anteriormente, né? E é isso, os espíritos comentando aqui, que muitas vezes vem da providência desígnios para sacudir aquele povo, para fazer aquele povo se levantar e seguir em frente. Um povo que esteja estagnado, como foi comentado aqui. Vamos à questão agora, 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Essa pergunta de Kardec é excelente, porque vemos diversas vezes as pessoas comentando: nossa,
parece que estamos andando para trás em vez de andar para frente, parece que não. E o que acontece, antes dos espíritos responderem, a minha percepção é de que estamos olhando um pedaço muito pequeno, né, em vez de olhar a régua grande. Olhamos um ponto em vez de olhar uma eternidade, ou mesmo alguns séculos. Quando olhamos alguns séculos, nós vemos claramente o processo de evolução. Mas vamos ler a resposta dos espíritos agora. Engana-te, falando para Kardec, né? Engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Essa frase é linda e ela é muito profunda, né? Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso, algumas vezes, né? Respondem os espíritos aqui. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, algumas vezes o ser tem que perceber o ruim, o quão ruim é aquilo, para que se faça, então, uma mudança. Se ficar um pouquinho ruim só, o camarada vai aceitando e vai acomodado, de forma acomodada, aceitando e seguindo em frente, né? Isso me lembra uma brincadeira de um cachorrinho deitado em cima de um tapete, né? Em cima de uma tábuazinha, seja lá onde for, e ele gemia, e aí passa um cidadão e pergunta, mas por que ele está gemendo? Ele está machucado? Né? E aí o dono dele responde, não, ele não está gemendo porque ele está machucado. Ele está em cima da tábua, e a tábua tem um preguinho, e aí isso incomoda ele. E aí a pessoa pergunta, mano, por que ele não se levanta da tábua? Né? E aí a resposta do dono, que já conhece o serzinho, né? É que, olha, é porque é mais fácil gemer do que se levantar e caminhar, né? Então, por isso, ele prefere ficar ali gemendo. É uma brincadeira, lógico, mas é bem por aí, viu? Não foge muito, não. É muito por aí. Às vezes, a dor tem que ser um pouquinho maior, para que o ser se levante, se erga e procure um novo caminho. E perceba que aquele caminho estava errado. É isso, pessoal. Vamos agora para a última questão de hoje, a questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos é uma resposta longa, mas é a última, vale a pena. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, ao seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desses estados de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. E aí eles fazem uma referência, olha, vide também egoísmo, no capítulo 12, tá? Mais para frente. Então, uma belíssima resposta, né? Justamente falando muito do que a gente já falou antes,
falando aqui, olha, o dinheiro e à primeira vista, o progresso intelectual acaba atrapalhando, porque ela traz ali o gosto das riquezas terrenas, né? O apego aos bens materiais, né? E acaba atrapalhando, né? Porém, gradativamente também, se o ser também quiser, porque tudo depende do indivíduo, né? Se o ser quiser, ele vai se esclarecendo, direcionando e empreendendo pesquisas que lhe ajudam a esclarecer o espírito. Ou seja, para clarear a parte espiritual, a parte moral também, como nós estamos fazendo nessa leitura aqui hoje. Bom, e aí tem mais um trecho dos espíritos comentando. Vamos lá. Há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, o progresso intelectual, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegará antes da época atual. Muito falta para que o segundo, a evolução moral, ache o mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar, com relação de preferência ao moral do que em relação ao intelectual? Porque será impossível que entre o século XIX e o século XX, quarto século, haja, a esse respeito, tanta diferença quanta entre o 14º século e o século XIX. Então ele está comparando aí, olha, as distâncias longas, né? Olha o século XIV, olha o século XIX. Olhe, compare um com o outro, a distância de um com o outro. Veja como viviam as pessoas daqui, como vivem as pessoas daqui, né? Não faça a medição só de piorou ou melhorou, olhando só um pequeno espaço de tempo. Não. Olhe um espaço grande que você vê claramente a melhoria, né? E aí continuam os espíritos. Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Muito bem, pessoal, lembrando que esse é um texto de 1857, né? Então, de lá para cá, já tivemos muito progresso aconteceu, né? Muito desenvolvimento intelectual e, com certeza, muito desenvolvimento moral também e espiritual, principalmente para o nosso povo aqui do Ocidente, infelizmente, ofuscado espiritualmente há alguns séculos aí, durante toda a Idade Média aí fomos ofuscados, né? Só existia espiritualidade em grupos que tinham que esconder para trabalhar, desenvolver a espiritualidade, né? Enquanto que no Oriente a espiritualidade era normal, fazia parte do dia a dia, começando com os processos de meditação, com os processos de oração com profunda elevação espiritual, né? Muito bem, mas gradativamente vamos evoluindo, tanto intelectualmente quanto moralmente. Essa é a mensagem de hoje, então, com relação ao progresso. Na próxima aula, continuamos a lei do progresso e vamos falar sobre povos degenerados. E Kardec vai falar mais adiante um pouquinho também sobre civilização, sobre o crescimento dentro da civilização. Bom, vai ser imperdível essa próxima aula. Hoje encerramos, então. Eu espero que vocês tenham gostado.
Muita paz e luz e não parem de estudar. O estudo é constante. Como disse Jesus, que aquele que busca continue a buscar até ter encontrado. Muita luz e paz, sabedoria para todos. Até a próxima aula.